Que Deus continue abençoando. Estenda suas mãos para cá, vamos receber esse homem de Deus aqui e agradecer a Deus por, eu sempre falo, né? Por cada servo do Senhor que vem nesse tempo de celebração dos nossos 11 anos e o cuidado do Senhor com a nossa igreja e também a presença de amigos pregando a palavra de Deus. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela vida do pastor Mauro, sua família. Que o Senhor continue abençoando a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, a sua casa, Senhor, a igreja que Ele cuida, que o Senhor continue sendo com Ele em cada dia, Pai. Que o Senhor abençoe em cada uma das suas necessidades e que Ele possa ser usado de maneira especial neste domingo aqui na tua casa, para a honra e glória do teu nome, como boca de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Glória a Deus por podermos retornarmos de novo à casa do Senhor, aqui no Guanabara, né? Porque nós também estamos lá na casa do Senhor, lá no Parque Industrial. E eu trago um abraço da igreja para todos vocês, né? Que a gente continua buscando o reino e orando por aqueles que estão fazendo a obra, então vocês fazem parte das nossas orações, amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 17, verso 3 e 6, para nós podemos meditar um pouco. E eu trouxe também a minha esposa Márcia, está ali a Maísa. Nosso filho Daniel hoje está de folga, foi passear um pouco. E nós fizemos a banda, né? Que uma parte dela são todos bem jovens, como a gente, né? Nós temos uma banda em transição, os velhos estão parando, os novos estão chegando. Em média 18, 19 anos. E foi fruto de investimento. Nós tínhamos uma grande parte de adolescentes, investimos nele na área do aprendizado musical. E hoje nós temos uma grande, hoje já dá para fazer 2 bandas, né, com jovens, fruto de um ministério lá de irmãos que investiram seu tempo, o sábado à tarde, o domingo de manhã, para estar com eles. E hoje nós temos também a classe separada para eles, para que eles tenham uma linguagem mais apropriada, né? Lucas capítulo 17, verso 3 a 6, está dizendo assim: tenha cuidado se o seu irmão pecar. Repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Até aqui. Depois nós vamos para um outro texto, se você já quiser deixar acertado aí, Joel capítulo 1, verso 1 a 5. Mas eu gostaria de orar com você agora. Deus, que o Senhor derrame a tua palavra sobre a nossa vida, o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre sobre nós, que o Senhor abra-nos a mente e o entendimento agora para que possamos, em nome de Cristo Jesus, buscar a Tua presença e buscar a Tua graça nesta manhã ou nesta noite, ou neste dia ou nesta tarde, em nome de Cristo Jesus, Senhor, porque todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre fé. E fé é uma coisa que eu perguntava para minha mãe quando eu era criança o que era fé. Minha mãe dizia assim, você não tem um amor por uma coisa? E eu, na minha compreensão lá de 6, 7 anos, sim, eu conheci o amor do meu pai e da minha mãe, né? E ela dizia assim, então fé é mais ou menos isso, é aquele amor, mas é diferente, porque a fé você não consegue tocar nela, então o seu amor, a sua fé tem que ser em Deus. E a gente depositava essa fé no Senhor. Mas a fé, você pode ver que algumas pessoas têm um pouco a mais, outros têm um pouco a menos, outros conseguem dizer, né, acreditar e falar e pregar com uma intensidade tão grande que essa fé parece que ela é até viva, que ela é palpável na nossa frente. Alguns têm um receio, medo, né, de até às vezes falarem que não acreditam ou que não veem essa fé
transformar a sua vida, ou transformar o seu ministério, ou transformar aquilo que ela crê. Mas eu queria fazer também uma reflexão, dizendo assim, o que pode destruir a nossa fé? Nós que já, aqui todos maduros, cremos num Deus poderoso, um Deus que abriu o mar, um Deus que sustentou um povo 40 anos no deserto, um Deus que mandou o seu filho para que viesse aqui à terra, isso estava predito lá desde o Gênesis, para resgatar, e nós acreditando nisso, nós hoje tomamos posse dessa fé que eu tenho parte com Cristo na cruz, e através dessa parte eu me encontro salvo. Eu estou num processo de crescimento na fé para que eu continue buscando a Cristo e através disso a minha salvação seja garantida. Mas existem algumas coisas que podem destruir a nossa fé. Algumas coisas que podem acabar com a nossa fé, e uma delas é o comodismo. O comodismo, ela pode tirar de nós, a nossa esperança em Deus. O comodismo, ele pode tirar de nós aquilo que talvez por anos nós tivéssemos buscado nas madrugadas, nas noites, no momento de necessidade, no momento de aflição. Quando nós olhamos para Israel e vemos que Israel, em dado momento, buscava o Senhor, e o Senhor abençoava, e ele vencia batalhas, ele vencia suas lutas, e Israel prosperava, mas de repente o comodismo chegava, e sem as dificuldades, sem os momentos ruins, sem as ameaças, aquele povo caía novamente num momento difícil e era perseguido, e muitas vezes levado ao cativeiro, muitas vezes quase que dizimado da face da terra. E outras coisas também podem acabar com a nossa fé, como a desesperança, o medo, os traumas. Às vezes os nossos traumas criados na infância, na juventude, na adolescência, podem estar hoje vindo afora por gatilhos, por necessidades, e isso pode estar nos tirando da nossa fé. Pode estar nos levando para longe da nossa fé. Tudo isso vem com o resultado de um choque ou algo que nos falta, Talvez a falta de um propósito em nossa vida. Chega algum dado momento, e isso aí nós temos visto no mundo, há um dado momento da nossa vida que nos falta propósito. Sabe aquele dia que você acorda, e aí, o que você vai fazer? Não sei. O que você quer? Não sei. Para onde você vai? Não sei. Qual a sua intenção? Não sei. Como é que vai ser o seu dia hoje? Não sei. Você já acordou algum dia assim, ou isso acontece lá na minha casa? Desesperança, falta de um propósito, isso nos leva ao comodismo. Nós vamos embalando isso no dia a dia, nós vamos deixando de crer, nós vamos deixando de buscar a presença de Deus. E Israel, em dados momentos, passou por isso. Eu quero citar um, como por exemplo, lá em Joel. Na narrativa do profeta, lá no capítulo 1, do verso 1 a 5, ele diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, a praga de gafanhotos e a seca. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que eles falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Israel era um país agrícola. E por ser um país agrícola, ele dependia do tempo, dependia daquilo que eles não podiam gerar até aquele momento. Ele tinha, a fase da entre-safra, tinha 2 momentos de chuva no ano. Era o tempo da chuva seródia e da chuva temporã. Essa chuva temporã é aquela que vinha e molhava a terra, mas molhava muito a terra, a ponto dela ficar macia. E como Israel não era um país que dominava ainda o ferro, ou as construções como um arado um pouco mais avantajado na sua função, eles tinham aquele arado de madeira. Então, aquela terra molhada propiciava para eles o momento certo deles colocarem os seus animais, ou até mesmo uma outra pessoa puxando e a outra dirigindo
o arado, e eles aravam a terra, porque aquela chuva temporã que tinha vindo como uma chuva quase que avassaladora, né? Grande, forte, torrencial, ela molhava toda a terra. E a partir dali era permitido arar a terra e semear. Depois, esse tempo começava, essa umidez sobre a terra permitia que a semente germinasse e permitia que ela tomasse uma forma e crescesse, até que chegava a chuva seródia, que é aquela chuva que vinha num tempo, ela não era torrencial, ela era amena, mas ela durava um bom tempo, e essa chuva era que permitia à terra que a flor, ou quer dizer, que aquilo que eles tivessem plantado, ou o trigo, ou qualquer outra coisa, enchesse, né, desse os seus frutos, gerassem os seus frutos com perfeição. Então, 2 momentos de chuva. 2 momentos que eles usavam o que Deus dava a eles para que eles pudessem plantar e viver. Mas aí você pode estar perguntando assim, o que a colheita tem a ver com a nossa fé? Veja bem, nós estamos num tempo em que não havia irrigação, em que não havia nenhuma outra tecnologia, como talvez os egípcios já dominavam na bacia ou no delta do Nilo, ou talvez que um outro povo um pouco mais próximo tinha ali com outras nascentes e afluências de rios que era permitido criar um canal e regar a terra. Eles não tinham isso, Israel não tinha isso. Então eles dependiam da chuva seródia e dependiam da chuva torrencial, para que a terra fosse arada e para que, num dado momento certo, havia o plantio e depois havia a formação dos frutos. Nada que eles pudessem fazer. Então a dependência era de Deus. E isso propiciava a ele depois a festa das primícias, né? Onde eles pegavam o primeiro da sua colheita e levavam ao templo com uma efa de farinha, e eles faziam ali, né, uma sua oferta a Deus. Então aquilo que se tirava da terra levava para se oferecer a Deus, para agradecer a Deus pela bênção da chuva, pela bênção do solo fértil, e aquilo era uma constante. Então aquilo que eles plantavam, aquilo que eles colocavam na terra, aquilo que eles colhiam, o seu suor, o seu trabalho, era também tirado uma parte e feito a sua adoração. Também dali sustentava-se os sacerdotes. Os sacerdotes que não podiam trabalhar segundo a lei, eles estavam à mercê das ofertas do povo. O povo entregava a sua efa de farinha, o povo levava lá o seu cordeiro, né? E se não houvesse chuva, também não tinha pasto. Se não tinha pasto, não tinha como criar o gado, não tinha como criar o cordeiro. Então Israel dependia do que vinha do alto, dependia da chuva, dependia da bênção de Deus sobre a sua terra, para que a sua agricultura e aquilo que eles criavam, os animais, continuassem fortes, férteis, né? E continuassem a linhagem, porque dali se tirava, né, o cordeirinho que era sacrificado, e quando se sacrificava também se lançava um pouco de vinho na borda do sacrifício da carne, né? E dali depois tirava-se as gorduras e aquela carne ia para o sacerdote. Então, tudo em Israel tinha a ver com a colheita, tinha a ver com o que se plantava, tinha a ver com o que se tirava do campo, tinha a ver com o que se tirava, né, do meio do seu rebanho. E o rebanho só existia, a colheita só era possível se Deus abençoasse o seu povo. Mas chega todo um momento na vida de todo homem que ele começa a se achar autossuficiente. E eu acredito que lá no século 6 a.C., que era a época de Joel, também havia homens que diziam assim: nós somos bons, nós temos os melhores campos da região, os nossos celeiros estão cheios, os nossos silos estão guardados, os nossos pastos estão verdes, porque nós sabemos cuidar. Nós levamos o nosso gado, nós levamos as nossas ovelhas cada dia num lugar, nós fazemos, né, aquela proteção daquele ambiente, depois levamos para o outro. Então, nós já somos muito bons nisso. Nós já temos uma silagem pronta, talvez para durar um ano, né? Nós temos aí os nossos celeiros cheios para
aguentar talvez um ano de seca. Então nós somos bons, nós conseguimos fazer com que a nossa terra dê bons frutos, e esses frutos estamos aí. Não precisamos mais de saber nenhuma outra tecnologia, não precisamos de mais ninguém. Somos autossuficientes. Né? Se ele tivesse que hoje, ele falasse assim, nós não precisamos mais dos Estados Unidos, nós não precisamos mais do petróleo lá do Oriente Médio, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos da tecnologia da China, porque tudo que nós temos nos basta. E aí, quando eu deixo de olhar para aquele que me serve, quando eu deixo de olhar, né, para aquilo que me mantém, eu deixo de entender o que é que me mantém, o que é que me sustém nessa terra, o que é que me mantém respirando, aquilo que me sustenta nessa vida. Quando eu deixo de olhar, eu deixo de reconhecer a mão de Deus na minha vida, e nesse povo não foi diferente. Eles se achavam tão autossuficientes que eles esqueciam que eles não sabiam fazer chuva. Eles poderiam ter o melhor arado, eles poderiam ter a melhor forma de riscar a terra, eles poderiam ter a melhor forma de fazer, né, os desenhos no campo para que a enxurrada da chuva torrencial não abrisse erosão, eles poderiam fazer da melhor forma o plantio do campo para que, de uma certa forma, a luz do sol, junto com os ventos da tarde, pudesse refrescar, e que quando viesse a chuva seródia, aquela chuva banhasse a terra de uma forma, né, que completa, e que dali sairia o alimento do ano, o sustento do ano. E dali sairia a oferta dos manjares especiais que iam para o templo. Você pode fazer muita coisa, e até hoje nós não descobrimos ninguém que faça chover. O único que pode é Ele. Aí nessa autossuficiência Deus fala assim, vocês são bons mesmo? Vocês são bons de agricultura mesmo? Vocês sabem cuidar mesmo da terra? Vocês são bons naquilo que vocês fazem? Quero ver vocês lidar com um gafanhoto. Aí o primeiro gafanhoto que aparece, que é aquele migrador, ele veio e cortou as folhas. Aí os homens falaram assim, não, mas se eles cortaram as folhas, eles deixaram as folhas no chão, nós pegamos essa folha, vamos misturar com a terra, vamos misturar com outras coisas, vamos fazer uma compostagem aqui, a gente faz uma adubação na terra e ela vai continuar e isso ainda vai germinar. Aí vem, Deus fala, é assim? Manda o gafanhoto devorador. E esse devora mais uma parte das plantas. Mas eles ainda falam, ainda há uma esperança, uma colheita do ano que vem, então vamos, quem sabe aí dê, né, alguns frutos, e nesses frutos nós arrancamos a semente para o ano que vem. Aí Deus fala, é assim? Então eu vou mandar o gafanhoto destruidor. E o destruidor destruiu tudo, até o caule, até a raiz. E eles não tinham o que fazer. Porque eles se achavam autossuficientes, eles não tinham mais fé, eles não acreditavam em Deus, eles não olhavam para Deus como o provedor da chuva, como aquele que enviava sobre as suas vidas as bênçãos, e aí eles deixaram de ofertar na casa do Senhor. Então eles comprometeram todo o serviço de fé, porque os sacerdotes, como não tinham mais o que ofertar, não tinham mais o que fazer, foram embora para suas casas. Foram tentar ainda cuidar do pouco que lhes restava. E o templo foi quase que praticamente fechado. Então não havia adoração, então não havia comunhão, né? Não havia o churrasco do final de semana, não havia o almoço da Páscoa, não tinha nada para se comemorar, porque não tinha nada o que se celebrar em Israel. Porque o povo olhava para a sua arrogância, olhava para a sua força do seu braço, esquecia que eles não sabiam fazer a chuva. Esqueceram-se que eles não poderiam, né, dar o crescimento e a germinação da semente. Esqueceram que eles não poderiam encher os bagos, talvez, as pencas do trigo que eles plantavam. E se eles não colhiam, eles não tinham nada para colocar nos seus silos. E se eles não tinham nada para pôr nos silos, eles não tinham nada para oferecer. E se eles não tinham nada para oferecer, eles não podiam ofertar no templo. Eles acabaram com os cultos por causa da sua arrogância.
Eles acabaram com a oferta de libação, com a oferta dos manjares. Eles acabaram com a subsistência dos seus sacerdotes. Eles acabaram com o sacrifício contínuo, que era pela manhã se oferecia um cordeiro, pela noite se oferecia um cordeiro, e quando se sacrificava aquele cordeiro se derramava um pouco do vinho, não tinha uva para fazer o vinho, não tinha com o que se derramar, não tinha com o que ofertar. A adoração acabou. Em alguns momentos da nossa vida, a nossa arrogância permite com que a nossa fé se desenvolva, ou cresça, ou continue, e nos tira da adoração. Aí nós não vamos mais para o nosso quarto dobrar o joelho, nós não vamos mais para os cultos da igreja, nós esvaziamos os nossos templos, porque achamos que nós estamos servidos, somos autossuficientes, conseguimos gerar a nossa própria existência. Mas um homem sem Deus, ele não consegue salvação. Um homem sem Deus, o destino dele está traçado para a morte eterna. Acabando a sua vida, dando-se o último suspiro, não tem mais volta. Porque quando nós lemos em Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 3, que fala, Pedro diz que Jesus desceu à mansão dos mortos lá, e lá fala pregou, mas na tradução a palavra não é querigma, proclamação, mas é outra, que é Jesus anunciou que ele venceu a morte. Porque quem já está morto já passou. Então até alguns espíritas usam isso para dizer que, olha, Jesus foi lá na mansão dos mortos, pregou para eles se arrependerem, que ele... Não, lá a tradução está, não foi que ele pregou, ele proclamou, ele avisou, ele informou, eu venci a morte. Então, a partir do momento que você der o seu último suspiro, não existe mais possibilidade de volta. Se você não morreu em Cristo Jesus, se você não manteve a sua vida de adoração, se você não manteve o seu culto, se você não manteve a sua oferta, se você não manteve a celebração da sua vida na presença de Deus, né, agradecendo pelo plantio, pela terra molhada, agradecendo pela colheita, pelos silos fartos, agradecendo pelo rebanho que é pastoreado nos pastos e que dele saem as ofertas para que sejam queimados e o sustento do sacerdote. Então aqui, irmãos, nós vemos que há um completo sistema de adoração. Não é só o seu trabalho, não é só ganhar a sua vida, não é só encher os seus bancos ou os seus cofrinhos dos seus bancos com algum dinheiro, é também a adoração na presença de Deus, que é através do seu sacrifício que Deus permite, né? Através do seu trabalho que Deus abre as portas, através do seu trabalho que Deus te abençoa, é que você traz os seus recursos para levar à casa do Senhor, e esse recurso não só mantém o prédio, mas como mantém os pastores, mas também como mantém, né, o nosso serviço de evangelização. Evangelizar custa dinheiro. Se a igreja não tiver recurso, não evangeliza. Se a igreja não tiver recurso, não tem pastor. Se a igreja não tiver recurso, não tem internet, né? Não pode transmitir o seu culto, não pode abençoar pessoas em outros lugares que não podem vir para cá. Se nós não tivermos recurso, nós não temos como manter o nosso serviço de adoração e a nossa fé se acaba. A nossa fé se esvai. Então, o comodismo, a autossuficiência e a nossa arrogância pode acabar com a nossa fé. Como acabou com esses homens de Israel. Eram bons plantadores? Eram. Sabiam plantar? Sabiam. Sabiam colher? Sabiam. Sabiam guardar? Sabiam. Mas não sabiam fazer chover. Sabiam arar a terra. Tinham entendimento. Sabiam cuidar das ovelhas. Sabiam, mas não sabiam fazer com que o pasto fosse regado para que a ovelha comesse. E às vezes na sua vida, você pode ser tão inteligente, a ponto de desenvolver um programa desse, a ponto de construir um carro como aquele, a ponto de fazer com que a energia chegue a este lugar, a ponto de fazer uma arte, a ponto de fazer um instrumento desse, trazer a melodia que alegra a nossa vida, que nos faça adorar. Mas sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum.
Esse instrumento pode fazer o som mais lindo, mas se o Espírito Santo não estiver sobre as mãos daquele que o toca, ele vai ser apenas mais um som. Se esta casa pode ser a casa mais linda que tenha em todas as 59 igrejas, 60 igrejas do nosso distrito, pode ser a mais linda, mas se não tiver revestida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que adoram o Senhor, que esperam a chuva do Senhor todos os dias sobre os seus corações, ela só apenas uma casa. Ela não vai surtir efeito na vida das pessoas. Ainda quando eu estava ali no café, uma irmã dizia que passava de frente desta casa, né, pelo fretado da empresa, e falava, um dia eu preciso conhecer essa igreja. De 60 igrejas no nosso distrito, ela passava de frente desta igreja. De 60 igrejas, ela escolheu visitar essa igreja. Ela deve estar servindo com as crianças aqui em cima. Você acha que foi a fachada? Apesar de vocês terem um pastor muito bonito, vocês acham que foi a beleza dele que atraiu essa pessoa para cá? Foi o Espírito Santo de Deus, que sabia que essa pessoa seria útil neste lugar. Sabe por quê? Porque ele sabe regar a terra. Ele sabe derrubar o fruto sobre a vida de quem precisa. Só ele sabe derramar a graça sobre a vida daquele que está com o seu coração seco. Só ele sabe fazer chover sobre a sua vida. Talvez na sua vida hoje esteja precisando de um pouco mais de água. Mas não é uma água como retida nesse copo, filtrada, né? Talvez muito bem filtrada pelo cuidado do seu irmão Lázaro aqui, mas a água que vem das fontes que jorram águas vivas do trono de Deus. É dela que nós precisamos. Deus está dizendo nesta manhã para você que Ele vai fazer chover sobre a sua vida. Mas você precisa acender a sua fé. Você vai falar assim, Deus, eu vou pôr a minha mão, mas o Senhor vai derramar a água. Senhor, eu vou pôr os meus esforços, mas o Senhor vai derramar chuva. Senhor, eu vou pregar, mas é o Senhor que vai derramar chuva. Senhor, eu vou lá trabalhar com as crianças no projeto missionário, mas é o Senhor que vai derramar chuva naquele lugar. Senhor, eu vou vir aqui cantar, entoar louvores ao Senhor, mas é o Senhor que vai derramar chuva. Senhor, eu vou fazer com que essa imagem chegue nos mais longes rincões dessa terra, mas é o Senhor que vai derramar a unção lá. Porque o cabo da internet não leva unção, o que leva unção é o Espírito Santo. Então, não permita que a sua fé caia no comodismo. Nunca se ache suficiente demais. Nunca se coloque em uma situação de arrogância na presença de Deus. Se coloque sempre como dependente da sua chuva. Seja a torrencial. Fala, Deus, hoje eu preciso da torrencial. Hoje eu preciso da primeira chuva. Eu preciso da chuva de verão. Aquela chuva que vai vir temporã lá em outubro, novembro. Mas eu preciso dela hoje para ela encher o meu coração, para transbordar o meu coração. Talvez você vai dizer assim, Senhor, hoje eu preciso da chuva seródia. Constante. Amena, mas constante. Eu preciso que ela molhe. Eu preciso que ela regue a minha terra. Eu preciso que os frutos daqui saiam para fora. Eu preciso que as vagens do meu coração se encham do fruto, para que depois nós possamos moer o trigo e ofertar ao Senhor. O fruto do meu trabalho vai ser ofertado ao Senhor. As pessoas que nós conquistarmos para Cristo vai ser ofertado ao Senhor. As pessoas que chegarem aqui e forem batizadas, nós ofertaremos ao Senhor, porque foi a tua chuva que nos possibilitou, Deus, abençoar essas vidas. Foi a tua chuva que nos possibilitou falar com excelência do teu amor. E Deus quer regar a tua vida hoje. Deus quer regar o teu coração. Por mais que você já esteja embebido da presença dele, hoje ele quer regar um pouquinho mais o seu coração, para que você possa, com excelência, germinar a semente do seu coração, para que você possa estocar, para que você possa encher os silos, para que você possa ofertar na casa do Senhor,
para que você possa levar aqueles que precisam o fruto do seu trabalho, mas embebido da unção do Espírito Santo. Eu gostaria de orar com você nessa hora, que você pedisse: Senhor, derrama teu Espírito sobre a minha vida, derrama as águas do teu Espírito. Senhor, molha a terra do meu coração. Molha, Senhor, com teu Espírito o meu coração agora. Deus, nosso Pai, no poder do teu Santo Espírito, nós entramos na tua presença, Senhor, e dessa forma nós nos colocamos e nós dizemos que nós não queremos, ó Deus, a nossa terra, a terra do nosso coração árida, nós não queremos ela seca, porque nós dependemos do Senhor, porque nós dependemos da tua graça, porque nós dependemos, Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito para que nós saibamos, ó Deus, fazer com que os pastos, Senhor, sejam verdejantes, para que as ovelhas se alimentem, para que haja gordura, para que haja, Senhor, a oferta de libação ao Senhor, para que haja, Senhor, uma transformação nesta terra, para que aqueles que passarem diante dos nossos campos olhem e falem: nossos campos estão cheios, os campos dos povos do Senhor estão cheios, estão repletos da tua graça, estão repletos do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, e daqui sairão missionários, e daqui sairão homens e mulheres, Senhor, com o coração umedecidos, transbordantes da tua presença, capazes, ó Deus, de levar a tua palavra carregada do Espírito, carregada de adoração, carregada do amor, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, e que eles, ó Deus, sintam a tua presença no pregar, no falar, em todas as áreas. Quando olharem, ó Deus, para as terras do Senhor e dos teus servos, que eles vejam, Senhor, o milagre da chuva transbordando os seus celeiros, enchendo os seus lagares, enchendo os seus rios, que este povo seja um rio de bênção na vida daqueles que precisam, que fluam do coração deles rios de água vivas, que fluam do coração deles, ó Deus, a tua palavra, e que do trabalho, do suor das tuas mãos saiam o louvor, saiam a adoração e saiam a oferta à casa do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém.